A Venezuela, então, ampliou, essa crise diplomática e convocou seu embaixador em Brasília de volta a Caracas para consultas. Na prática diplomática, isso é considerado um gesto para mostrar repúdio a outro governo e um primeiro passo para uma eventual retirada completa da representação no país. O governo dos pobres, esse governo que é contra eles ricos, contra a gente da laia do Luiz Arthur Nogueira, do Ricardo Rose aqui, do meu lado, esses ricos que se preocupam com o dólar, o governo do povo, do pobre. O governo federal adotou uma medida que prometia reduzir as contas de luz dos brasileiros em 3,5%. Porém, contudo, no entanto, todavia, a ideia de aliviar o caixa das distribuidoras de energia deve gerar um benefício global de apenas 0,02% aos consumidores. Pode ser que eu não chegue a isso. Ou seja, um benefício irrisório. Segundo o diretor da ANEEL, Fernando Mosna, os principais beneficiados com a medida do governo não foram os consumidores, foram quem? Quem? Raimundo Nonato? Não. Foram os bancos, no que ele chamou de erro grosseiro do Ministério de Minas e Energia, que é do Alexandre Silveira. É aquele que beneficia parente para explorar diamante em área de fazenda da própria família. É aquele lá que fez aquela medida, aquela portaria, que deu de presente 1,5 bilhão para os irmãos Wesley Safadão e colocou tudo na conta do pobre. Esse ministro que falou que foi só coincidência, foi sem querer querendo, mas depois o Estadão revelou que teve 17 reuniões do gabinete dele não registradas com executivos dos irmãos Wesley Batista. O Ministério esperava abater das contas dos consumidores ao antecipar verbas para as distribuidoras pagarem 2 empréstimos, já que os encargos desses empréstimos vinham sendo repassados às contas dos brasileiros. Mas não deu certo. Por que será, hein, Luiz Arthur Nogueira? Pá, Bibi, um governo que já teve Dilma Rousseff quebrando o setor de energia, você vai esperar o quê? Né? Outra coisa, como você bem destacou, o discurso que governa para os pobres. Os bancos sempre ganharam muito dinheiro nos governos do PT, então é uma grande hipocrisia. E também não é nenhuma coincidência que os banqueiros doam para candidatos de esquerda, né? Ou é uma coincidência? Ou eles são realmente... Os principais doadores, os principais apoiadores da eleição do Lula. Quem apoiou o candidato opositor, não pode falar o nome, senão você é preso, mas o candidato opositor ao Lula em 2022 foi exatamente o povão. O povo que acreditava que poderia ter emprego, que poderia ser empreendedor, ia ter apoio para criar o seu negócio, para tentar alavancar, para organizar o Brasil, ia ter uma reforma econômica séria. Foi o povão que apoiou o opositor. O nome a gente pode falar, porque senão pode ser preso. Mas o Lula, quem apoiou o Lula foi a classe mais alta. É assustador quando fui votar lá no Campo Belo, a quantidade de indivíduos lá com aquele número lá, que vai além de 40, que vai acima de 40 para apoiar o cara que está aí. Isso nos mostra que nós temos uma elite de terceira. Não, nossa elite é de terceira. Inclusive foi uma das poucas zonas eleitorais onde o concorrente do Ricardo Nunes ganhou a eleição. Exato. Foi aqui na Bela Vista. Porque é os metros quadrados mais altos de São Paulo. Agora, que zona, né? Que zona que nós estamos vivendo. Zona. Agora você vê, uma notícia que o governo do PT promete entregar um benefício de 3,5% e pode ser que entregue um de 0,0 qualquer coisa. E pode ser que não entregue, nada. E pode ser que entregue um aumento. Que é o mais provável. Que é o mais provável. Notícia normal também, né? O governo prometendo algo e não entregando nada. Quando chegar o momento, vai dobrar o momento. Isso. Quem?
O Alexandre estava O Alexandre Silveira estava em Roma. Estava em O Roma. Alexandre estava viajando com uma galera. Ele tem boquinha. Quem Bem tem boquinha lembrado. vai. Ele estava lá no Esfera. Isso, ele estava no Esfera, É. junto com a companheirada toda. Agora, né, os e a únicos rapaziada. redondamente enganados é o povo. Né? Isso. Ó, e assim, não é só que corre o risco de aumentar. Vocês sabem que já foi repassado a dívida para o povo. Então, assim, isso já aconteceu. A dívida era da empresa, perdoei a tua dívida, mas o almoço ele nunca é de graça, né, meus amigos? Então eu perdoei a tua dívida, porque tu é meu amigo aqui, inclusive. Tu É financia verdade! o evento. Olha que Tu financiou olha o que evento, tu coincidência. financiou o evento do Esfera e eu tava lá em Roma curtindo a vida doidado. É o ministro que fez a conta errada, que tocou a trolha, né, no caneco do brasileiro do povo, para beneficiar as empresas, a JBS, a Amber Energia, Que financiou estava o em Esfera. Roma financiado pela JBS e a Amber Energia. Que coincidência. E quem pagou o almoço foi a população do norte, que é justamente aquela população que o Lula, que a Janja e que todos os petistas usam como a massa da manobra, né? Se tem uma coisa que o Lula É o pessoal que salva a adora democracia. falar, o Lula Não é que ele salvou a democracia. E o Lula adora falar que ele é nordestino e tal, e que existe a tal da xenofobia, e que nós tratamos mal as pessoas que moram lá, enfim, toda essa narrativa. Então, é aquilo, acho que o Arthur mencionou hoje, eu adoro sempre mencionar a frase, diz que luta pelo pobre, mas na verdade monta nos ombros do pobre para no final do mês ele tá tomando o melhor champanhe, as melhores bebidas, como tem dinheiro lá, liberou 350 mil só para as bebidas do Palácio. Fora a geladeira, que foi $500 mil, só para a comida do Lula. Então, assim, é uma cúpula, é uma oligarquia que vive muito bem obrigada às custas do povo pobre. Isso sim é o antagonismo de classes. Isso sim é o jogo de soma zero. É o governo, o governante montando nas costas do pobre. Mas ele, de fato, ele é o pai do... Eu sempre digo que ele é o pai do pobre, porque ele procria pobres. Exato. Né? Quanto mais ele governa, mais pobres o Brasil tem. Exato. Né? Mais pobres, multiplica pobres. Ele multiplica pobres do mesmo jeito que Moisés multiplicou o maná no deserto. Ele multiplica pobres do mesmo jeito que Jesus multiplicou o pão e o peixe. Esse é o Lula, ele vai multiplicando pobre. Ele pega um pobre, a hora que você vê já são 100 mil. Né? É efeito mamada, que se chama. Como é que é o nome? Não, é efeito cascata esse aí. Cascata. Ele é cascateiro. Efeito cascata do cascateiro. Agora, notícia. Só dei notícias. Por que eu falei notícia? Porque a primeira foi notícia, me desculpe. A primeira foi notícia. Segundo o Celso Amorim Dourado, que nasceu no campo sem ser semeado, assessor especial do presidente Lula para assuntos internacionais, a reação da ditadura de Nicolás Maduro ao veto do Brasil à entrada da Venezuela no BRICS é totalmente desproporcional. Em entrevista à sua TV estatal, porém, Maduro disse que conversou na Rússia com os ministros das Relações Exteriores brasileiros, Mauro Vieira, e que o chanceler garantiu que o Brasil não vetou a Venezuela. Até por isso, Maduro exigiu que Lula faça um pronunciamento para explicar a situação. Bom, nada foi feito. A Venezuela, então, ampliou essa crise diplomática e convocou seu embaixador em Brasília de volta a Caracas para consultas. Na prática diplomática, isso é considerado um gesto, posso fazer o gesto aqui? Não, melhor não, né? Para mostrar repúdio a outro governo e um primeiro passo para uma eventual retirada completa da representação no país. E aí, professor Suano? Olha, não significa imediatamente o rompimento das relações bilaterais, mas é o caminho para dizer que os governos já não estão mais conversando. No primeiro momento, eu imaginei que isso era apenas um teatro, para tentar já limpar a barra do Lula e da esquerda brasileira de que não se relacionam com ditaduras, né? Porque está configurado, o mundo inteiro olha, bom, você não está vendo, o cara é ditador, está nua. Não, ali, a peladona lá no palácio. Não, ela não está nua, ela está apenas com uma capa da invisibilidade do Harry Potter. Então, é quase negar que o cara é um ditador. Sabe o que eu penso? Eu imaginei Eu continuo, mas sabe o que eu penso? Eu penso o seguinte, o Lula não abraça porque a gente já está uma ditadura.
e ainda estão fingindo que não estão vendo. Aí é que está o detalhe. No início eu imaginei que poderia ser um teatro, tanto no caso da Nicarágua quanto no caso da Venezuela. Mas o negócio começou a avançar. Avançar a um ponto em que as trocas de acusações se tornaram muito explícitas, para ele poder dizer, não, eu recuo daqui a pouco. Não dá mais como recuar. Aí fica a grande pergunta. Por qual razão eles estão recuando tanto? Sem atingir o Lula. Aí que é o legal. Praticamente eles estão dizendo que o problema é do governo brasileiro, não é do Lula. Mas eles já estão constrangendo o Lula para se posicionar. O que isso representa? Representa que talvez a Venezuela não está preocupada com a sua eleição. Talvez ela possa estar se tornando porta-voz de alguém mais forte, que está incomodado com o que pode acontecer no Brasil e com o posicionamento do Brasil. Esse mais forte pode ser dois, ou China ou Rússia. Aí fica a situação, eles estão rompendo com o Brasil? Não, não vão romper, porque mesmo que eles retirem a representação diplomática, ainda assim eles vão arranjar alguém que seja intermediário para manter Será essas que o Maduro relações. trocou a amizade do Xerapinga por Xi Jinping? Olha, ele já tem, né? Por exemplo, há muitos anos atrás eram 120 bilhões de dólares investidos na Argentina, desculpa, na Venezuela. Hoje deve estar muito maior, porque para a China é importante ter a Venezuela como um polo para a construção de ambientes, não de negócio, mas para a produção de commodities, que é o que a China precisa. A China não quer o nosso mercado consumidor apenas, porque o nosso mercado consumidor é inexpressivo comparado com outros mercados consumidores, mas ela nos quer como polo para a retirada de fonte de matéria-prima. Por que elas investem na Bolívia? Porque a Bolívia tem lítio. Lítio é utilizado para bateria. São as maiores fontes. Por isso que eles investem lá. Por isso que eles apoiam aquelas porcarias que estão governando lá. O Galaxy, é por isso. o iPhone. Já a Rússia não. Precisa da Venezuela como ponto geoestratégico. O que significa isso? Um local em que coloca a tropa para enfrentar o seu inimigo potencial, que são os Estados Unidos. Então, talvez o que eles estão dizendo é, ou você reconhece essa porcaria... A Rússia é anacrônica, né? A Não. Rússia é anacrônica. Não, mas que seja, mas ele pode estar dizendo assim, ou você apoia a gente, porque a gente precisa desse local, ou você está do nosso lado, ou você está do lado deles. Por que o procurador da República Venezuelana disse que o Lula era um porta-voz da CIA? Isso A CIA, jamais aquela ele cantora? falaria isso. Não, a CIA, a Central de Inteligência Americana. Jamais ele falaria isso. Ele deve estar falando isso a mando de alguém. E não é do Maduro. Está dizendo, ó, ou vocês se posicionam do nosso lado e vão estar no eixo do mal definitivamente, ou então vocês ficam brincando de ser capacho dos norte-americanos, o que não é o caso. Os Estados Unidos são aliados do Brasil. Mas é o que eles estão falando. E aí é uma E agora com o Trump? Porque o Trump vai ganhar domingo. Deus queira. O Trump vai ganhar. Vai tá? ganhar. Defino aí meu posicionamento. Agora, Deus queira. Dia 5, né? Não Dia é domingo. 5. Dia 5 Dia 5 é o mesmo dia do meu show no Bar Brahma. Isso, é uma terça. Ah, isso, vai ser é. legal. Terça-feira. Vai ser para comemorar a dia vitória do 4. Trump. É verdade. Dia 5. Não, é dia 5. Não, a eleição nos Estados Unidos é sempre a terça-feira seguinte à primeira segunda-feira do mês. Então é isso aí, dia 5. É dia 5? Terça-feira, é. Terça-feira? Terça, dia Eu sei que era A sexta. primeira segunda do mês? É. A primeira Não, é a segunda do mês terça-feira, é a primeira dia... terça do mês. Não, é a terça-feira seguinte à primeira segunda. Por quê? Porque isso tem a razão histórica primeira da questão da segunda. plantação. Dos Não é dia direitos civis. 5, então? É dia Dia 5. cinco. dia 5. É dia 5. É Então, o dia último dia 5, da eleição é que dia 5. vai começar o Pavivi, Canta e Conta Calbi no Bar Brahma, o bar mais icônico de São Paulo. Se você não fez a sua reserva, faça, porque isso está mais louco, isso está sendo mais esperado do que a queda do Alexandre de Moraes. Dialogar aqui. Professor, o senhor não acha que o Brasil ficou numa baita saia justa? Porque o BRICS, a ideia inicial Não, era o um Brasil bloco ficou sem saia, sem nada, sutiã, né? sem calcinha, Peladona. sem nada. Peladona é o símbolo. Porque o BRICS era um bloco comercial, a ideia inicial era essa, certo? E hoje eu acho que a China e a Rússia usam os BRICS como um bloco geopolítico. E aí o Brasil tem um baita de um problema a se posicionar ali dentro. Sabe qual é a jogada? Quando o BRICS começou, ele não era nem um bloco comercial. Ele era apenas a indicação dos países que estavam emergindo para onde você deveria investir. Era a crença de que China, Brasil, Teve um Rússia... jornalista que Índia. escreveu, pegou assim, ele falou assim, fez, tem lá criou o Brasil, acrônimo. Uniu a Índia e Rússia, China. ainda, China, não tinha nem África do Sul. Ele falou assim, o BRIC, É né? isso aí. E ele, porque se referiu aí, Mas virou um bloco, sabe por quê? Quando a China cresceu demais, ela percebeu, eu posso articular isso para botar a minha economia dominando essa galera. aí a China viu o sucesso do monobloco no Brasil, falou, vamos fazer um bloco. Sabe, só para responder o que ele falou, que isso Foi é isso aí. importantíssimo, cara.
Aí o Lula veio com a viagem dele de ser o líder da articulação do sul, do hemisfério sul. Então ele pensa, não, eu vou ser o líder do hemisfério sul. Mas na realidade O Lula ele está também é um pachecão internacional, né? Vamos falar a verdade. Mas é isso mesmo. O povo deve enganar ele, fazer ele de tonto, que nem ele Porque faz o quem está Pacheco. lucrando com isso é a China. Que a China dizendo, então deixa esse otário falar isso e a gente articula e vai ampliando o bloco, independentemente de razões políticas ou regimes que articulam. Porque para a China o que interessa é articular a logística mundial. Só isso. Acabou. Está nas mãos dela. Se ela articula a logística do hemisfério sul e o Lula é um otário que acha que vai controlar tudo isso para matar a fome do mundo, para fazer isso, ele fica lá. Ele é um pau mandado. Por que está Dilma lá no banco dos BRICS? Porque eu acho que ela ganha pouco para ela fazer o que ela está fazendo. Ela só vai dizer assim, o Xi Jinping fala para ela, escreva. Quando chegar a meta, a gente dobra a meta. Aí escreve. É isso. Ela está lá para cumprir as ordens. E o Lula está achando que ele é alguma coisa, mas ele está cumprindo as ordens daquilo que é o interesse político da China. Basicamente. Só isso. Ai, meu Deus do céu! Será que este Lula está sendo enganado? Como poderia? Nossa, eu fico aflito só de pensar numa coisa dessa. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.